O tema que o Luiz Fernando me propôs foi construir utopias. Acreditava ele que isso podia oferecer, penso eu, alguma matéria para reflexão de um desses tipos de encontro, de uma dessas ocasiões, dos encontros das redes. Bom, eu espero aí colaborar de qualquer maneira com aquilo que é da ordem do meu conhecimento, da disciplina, né, no qual, que é História e Subjetividade, lá na UERJ. Evidentemente, o tema é uma coisa gigantesca, não haveria como a gente abordar, nem que seja de raspão, a densidade de tudo que ele comporta. Eu vou, então, adotar a estratégia de traçar um grande esquema do que são as ideias centrais contidas na palavra utopia e tentar rebater isso, ou ver como isso incide em nossas vidas, né? Na maneira como cada um de nós vive, tentar mostrar a pertinência ou, se vocês quiserem, o impacto ou o efeito que isso pode ter em coisas onde a gente menos espera. Bom, utopia, vocês sabem, é uma palavra de origem grega que quer dizer não lugar, né, e topos, né, quando vem topografia ou topologia, ou qualquer coisa que concerne localização. No caso, as utopias, quando nós falamos e nos referindo na linguagem comum, a gente pensa em algo fantasioso, em algo da ordem do que é irreal. Isso é verdade em parte é uma distorção, digamos, do uso comum, de qual é o verdadeiro sentido ou significado mais profundo da palavra utopia. Utopia é uma visão de mundo. E visão de mundo é aquilo que a gente constrói, são as ideias que nós temos de como nos relacionamos com o mundo natural, com o mundo humano, ou seja, com nossos pares, com nossos parceiros, com vista à organização de uma coletividade que minimamente se reconheça como sendo uma coletividade que sabe para que vive, para onde vai, para que trabalha, para que progride, para que se reproduz. O problema da utopia é que justamente ela se põe como uma antecipação, né, como uma visão de mundo que antecipa aquilo que nós julgamos melhor. Então, só surge utopia onde já existe uma sociedade funcionante. Nunca existiu uma utopia no vácuo, quer dizer, nos desertos de Marte ou de Júpiter, né? A utopia sempre existiu, e Tomás Moro foi quem escreveu um célebre livro com esse título, onde já existe uma realidade social, onde alguns ou muitos imaginam que ela poderia ser diferente. As utopias, elas são, de maneira geral, utopias de origens e utopias de futuro. Utopias de origem quando, em relação à realidade presente, esses elementos conceptivos, essas pessoas que imaginam, pensam num dado momento, um momento inaugural, um momento original, onde tudo que existe atualmente nessa sociedade, que é visto como defeito, ainda existia. Ou seja, lá atrás, no ponto inicial, estava o que a gente poderia chamar de uma ordem coletiva perfeita, né? Exemplo típico desse tipo de utopia são utopias ou racionais filosóficas, como a utopia de Platão, né, na Idade de Ouro, onde todos tinham acesso à verdade, consequentemente se conduziam como tal, evitando os desmandos, evitando as distorções da sociedade atual, e a utopia judaico-cristã, conhecida da maioria de todos nós no Brasil, por conta da formação e da herança ibérica, não é? Que é a utopia do Éden, ou seja, daquele jardim onde não havia discordância entre o homem e o outro, porque a vontade de Deus era a vontade humana antes da queda, antes da ruptura, onde não havia dor e sofrimento. Elas também podem ser projetadas no futuro. E elas também são projetadas no futuro de maneira diferente, né? Ou elas são projetadas no futuro como utopias religiosas ou como utopias leigas, né? O exemplo de uma utopia futura, de novo, aqui, se servindo do exemplo racional filosófico, é a utopia da república platônica, onde o rei filósofo, por meio das academias, formaria os cidadãos responsáveis que fossem capazes de gerir ou de comandar uma cidade que não pudesse incorrer no erro bárbaro de julgar e matar
um sábio como Sócrates. Para Platão, então, a fundação das academias, essas espécies de redes, né, da antiguidade, você teria essa troca que permitiria, então, o avanço do conhecimento, o pensar em liberdade, faria e criaria a ideia de um rei ou de um déspota esclarecido que geriria os negócios humanos sem os vícios, sem os defeitos da antiga polis grega. A outra utopia, que vocês conhecem também religiosa, é a utopia do advento, depois do julgamento final, onde então os fiéis, os crentes, né, participariam da benevolência, da bondade e da grandiosidade divina, e onde mesmo felicidade deixaria de existir, porque haveria apenas amor, haveria caritas, haveria participação íntima na essência de Deus. Exemplo típico dessas utopias. Ora, para trazer mais perto de nós o que é que significa isso, eu falaria de uma utopia da modernidade. Essa utopia, ou dessa utopia, nós somos filhos e nós somos herdeiros. E que utopias foram essas? Foram utopias que começaram a surgir com a queda da Idade Média, né? Desde a queda de Constantinopla, descoberta da América, Reforma Protestante, onde se começou a forjar os germens do Estado e da sociedade moderna, que se cumpriu e se realizou 2 séculos e meio ou 3 séculos depois, com as revoluções americana e a Revolução Francesa, ou seja, as revoluções republicano-democráticas. Nessas revoluções, ou seja, já aí perto de nós, nessas revoluções democráticas republicanas, que são revoluções leigas, as utopias que geriam a proposta de construção de uma sociedade democrático-republicana, essas propostas também tinham suas utopias, né? As utopias também de origem e também de futuro. Qual era a utopia de origem, ou que nós chamamos o mito de origem da democracia, né? O mito de origem da democracia é que os revolucionários democratas, eles recapitularam a história como se fosse uma história que fosse se dirigindo para a democracia. Tudo que houve antes era contado como atrasos, como balbucio, como tateio, como gaguejo da história humana para chegar à democracia. É como se uma vez ali eu contasse a história a contrapelo, interpretando tudo o que aconteceu como se fossem passos iniciais de alguém ou de uma humanidade que se iniciava para chegar até então. Isso é o típico mito de origem. É o típico mito que nos é ensinado, a mim, às minhas gerações anteriores, a de vocês mais jovens, de como o mundo se construiu. Você aprende a olhar o que está para trás como atraso, como alguma coisa que ainda não havia sido descoberta. Esse é um mito típico, né? E aí também, no mito de origem da utopia democrática, você começa a recapitular o que não era bom e o que era bom. O que não era bom era justamente o despotismo, a tirania, a barbárie, etc, etc. O que era bom eram as experiências republicanas, que tinham sido pouquíssimas até então, ou a experiência democrática, um pouquinho em Atenas, um pouco em essas cidades comerciais, um pouco em Veneza, um pouco em Gênova, um pouco em Bruges, um pouco etc, etc. Eu estou falando da Europa, que é onde nasce essa ideia, evidentemente, né?